Neemias capítulo 2, o verso 11 e 12. E cheguei a Jerusalém e estive ali 3 dias. E de noite me levantei, eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele em que estava montado. Queridos, estamos analisando aqui sobre uma questão de planejamento ou projeto de vida para 2021. E o Espírito Santo me deu esse direcionamento para falar um pouco, baseado na vida de Neemias. Então eu sugiro a você, sendo possível, que você possa, através do nosso canal no youtube.com/Agindo Deus Quem Impedirá, ouvir esses resumos lá no canal, que aí você segue a sequência, a série que nós estamos falando aqui. E baseado nesse texto, nós percebemos aqui, já falamos sobre alguns princípios que se destacou na vida de Neemias. Nós falamos do princípio da compaixão, que é um ponto de partida para a obediência à vontade de Deus. E ele tinha isso, que nós temos que ter também. Outro princípio que nós falamos já foi a cooperação com outros. Então, Neemias foi levantado por Deus. Neemias ora em um momento que o rei, que ele servia ao rei, percebe que ele estava triste. E Neemias, então, o rei pergunta o que estava acontecendo. Imediatamente ele ora, ele fala com Deus. Neemias capítulo 2, verso 4 diz: E o rei me disse, que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Quer dizer, então ele teve a oportunidade de falar com o rei, que lhe fez uma pergunta, mas imediatamente ele faz aquela famosa oração rápida, instantânea, fala com Deus, se conecta com Deus, e com isso Deus o orientou. E ele tem então uma conversa com o rei. E nesse contexto o rei começa a liberar ali as cartas que ele precisava para fazer aquela viagem. E inclusive o rei liberou alguns recursos também para que Neemias seguisse essa missão. Ou seja, era um projeto. Então todo projeto ele tem que ter alguém que vai conduzi-lo. Alguém que vai executá-lo. Mas precisa também de apoiadores. Precisa também de outras pessoas. Conforme o projeto que você vai desenvolver, você não vai fazê-lo sozinho. Tem que ter mais alguém. Você pode ser o que vai conduzir. Você pode ser a pessoa que Deus está levantando para fazer. Mas você vai precisar de outras pessoas. Quando eu li esse texto agora, quando então Neemias chega até Jerusalém, e ele esteve ali 3 dias, aí ele sai de noite, conforme eu li aqui, com alguns homens com ele ali, para analisar a situação. Então, o que eu aprendo aqui com Neemias, pastora Eva e prezados ouvintes e internautas? Que nós temos que analisar. Nós não podemos se precipitar em executar um projeto, tem que ter uma análise. Aqui 3 dias ele ficou observando, porque tinha muito serviço para fazer. Porque ele foi lá com uma missão para edificar ou para reconstruir os muros de Jerusalém. Então era um trabalho difícil. Era uma missão muito importante e Deus então despertou em Neemias para fazer isso. Então você precisa também se colocar nessa questão também. Tudo que você for desenvolver, você precisa analisar. Você precisa sim analisar a situação para saber por onde começar. Como diz o ditado, pegar o fio da meada, né? Para você entender o negócio. Então Neemias, se você ler capítulo 2, do 13 em diante, aí diz assim... aí ele fala que ele passou pelas portas, aí menciona várias portas do vale, porta da fonte, havia ali várias portas, e ele foi analisando cada porta daquela construção que estava destruída, então ele precisava reconstruir. Então nós falamos que Neemias teve aqui compaixão, cooperação com outros, houve essa cooperação. Ontem nós falamos confiança em Deus, é fundamental a confiança em Deus, né? E hoje queremos falar um pouquinho sobre coragem, que era um outro princípio que regia a vida de Neemias. Né? Então aqui o quarto item, que é a coragem. Então a coragem, ela se manifesta com mais tenacidade, né, quando se
você recusa comprometer a convicção de que se está fazendo a vontade de Deus. Então, você precisa ter essa coragem, né? Coragem que vai se manifestar. Você precisa ter isso. Agora, me chama a atenção uma coisa. Por que eu preciso dessa coragem de Deus? Essa força maior para a minha vida? E eu também tenho que ter essa coragem. Porque quando Neemias começa a executar o início ali do projeto de reconstrução, diz aqui Neemias capítulo 2, verso 18 em diante, diz assim: então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então Neemias estava ali com uma equipe, e Neemias fez ali uma varredura, uma análise da situação, né? E ele diz aqui, então lhes disse: bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada e que as suas portas têm sido queimadas. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não estejamos mais em opróbrio. Então, ele deu um relatório, a situação estava crítica. Só que aí ele diz assim, olha, chega até a me arrepiar aqui, há uma unção de Deus, pastor Eva, de milagres maravilhosos para nós e para o povo que está na fé com a gente. Tenho certeza disso. Quem ouvir essa palavra aqui, quem ouvir esse seminário aqui, compacto aqui, que nós estamos fazendo aqui essa semana, vai ser tremendamente abençoado. Se ele ouvir, entender e mãos à obra, né? E acreditar. Então, quando Neemias dá esse relatório, e ele sabia que agora começou a aparecer outros que já estavam lá, mas que não estavam lá para apoiar, estavam lá para tentar atrapalhar o projeto. Então nós temos que entender, queridos, que por mais que você se esforce, tenha coragem, vá à luta, sempre vai ter um levante, seja de pessoas, seja do diabo, seja do que for, entendeu? O importante é você não se perder nessa caminhada. Por isso que aqui Neemias, esse texto aqui é chave, é forte, hein? Neemias capítulo 2, verso 18. Então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável. Então ele estava com o apoio de Deus. Quando eu estou com o apoio de Deus e tenho certeza que Deus está me apoiando naquilo, meu irmão, a vitória é certa. Não quer dizer que não teremos lutas, é outra coisa. Aí Neemias fala, e outra coisa, e eu também tenho o apoio do rei. Quer dizer, ele estava com o apoio de Deus, já era suficiente. Mas ele precisava de estar legal, ter legalidade. Olha que interessante esse negócio. Né? Ele precisava ter documentos. Então, quem sabe, você quer fazer alguma coisa com o apoio de Deus, mas você tem que entender que você tem que estar legal aqui na terra. Né? Como existe os documentos. Se você é dono do seu terreno, se você tem a escritura registrada no cartório de imóveis, não é assim? Você é dono desse carro, se o documento já está no teu nome e já está quitado, enquanto você não quitou, se você financiou, é teu, mas parte é do banco. Se pagar tudo, aí fica em definitivo teu. É assim que funciona o negócio. Então Deus estava com Neemias, e Neemias falou, declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei. O rei tinha apoiado ele naquela missão. Então disseram, quando Neemias, que era o líder, falou isso, o povo disse, levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram suas mãos para o bem. Então, quando ele falou isso, o povo, então vamos trabalhar, vamos se esforçar, Deus está com a gente, o rei está também, vamos fazer que o negócio vai dar certo. E de fato deu, mas preste atenção nessa parte aqui, gente, é muito importante, porque, pastor Eva, tem muitas pessoas que pensam, pelo fato dela estar em comunhão com Deus, pelo fato dela estar obedecendo a Deus, pelo fato dela estar em harmonia com o Criador, vamos assim dizer, muitos entendem isso, mas outros não entendem. Ele acha, mas por que eu estou passando essa luta, essa batalha? Queridos, enquanto estivermos aqui nessa terra, a gente vai ter essas demandas do dia a dia. Tá? Aquilo que a minha amada esposa Eva, que fez aniversário ontem, dia 8, fala sempre para mim. E ela fala para vocês aqui também. Tá? Nós temos que entender que temos que aproveitar. Você está feliz hoje, meu irmão? Curta a sua felicidade hoje, porque amanhã você poderá estar mais feliz, mas também poderá enfrentar algum problema que vai te entristecer. Então nós temos que viver o hoje. Aproveite as fases da vida, no bom sentido aqui da palavra, aproveite, se alegre com Deus, com a sua família, no seu trabalho, nas suas atividades, faça o teu melhor, seja feliz hoje, desenvolva isso.
Por quê? Porque aqui entrou o seguinte, Neemias capítulo 2, verso 19, uma parte do povo estava com Neemias, falou assim, pessoal, então vamos se esforçar, mãos à obra, vamos fazer o bem, viemos aqui para trabalhar, para edificar, então vamos somar com Neemias, vamos batalhar. Só que diz a Bíblia, o que ouvindo Sambalate, Tobias e Gesem, o Sambalate, chamado aqui o Horonita, o Tobias, o servo Amonita, e Gesem, o Arábio. Diz esses três camaradas, guarda esses nomes aqui, Sambalate, Tobias e Gesem. Eu falo que é a trindade maligna, né? Zombaram de nós, olha só, zombaram de nós e desprezaram-nos e disseram, que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Olha só como a astúcia do inimigo, né? Eles querem pegar a parte o quê? Da terra. Eles não podem atingir Deus. Estava querendo dizer, desprezaram Neemias e a sua equipe. Meu querido e minha querida irmã, assim é o mundo sem Deus. Assim é o mundo sem a presença do Espírito Santo. O mundo, as pessoas sem Deus, muitas delas são usadas pelo inimigo para tentar tirar a nossa paz. Então, esses três caras aqui, Sambalate, Tobias e Gesem. Eu estava estudando a vida desses camaradas aqui. O Sambalate, olha que interessante. O Sambalate, cujo nome é babilônio, significa, sim, o Deus da lua. Era o inimigo número 1 de Neemias, diz a história aqui. Olha só, o inimigo número 1. Então, minha gente, é isso aí. Você pensa que é fácil a vida? Não é fácil, não. Mas com Deus, a gente consegue vencer, minha gente. Então, Neemias estava com o apoio de Deus. Mas ele estava com o apoio do rei também. Só que os camaradas já disseram. Eu vi o outro camarada aqui. Olha só. O outro aqui, o Tobias, cujo nome é misteriosamente javístico. Ou seja, era um amonita. O que indica que era pagão. Quer dizer, ele não temia o Deus de Israel. Entendeu? Ele era pagão. E interessante aqui que diz a história que aparentemente era o colega mais novo de Sambalate. Então era amigo do Sambalate. O outro traíra. Entendeu? Então olha que interessante. Isso aqui é interessante, esse negócio aqui. E tem o Gesem também. Vamos falar do Gesem aqui. O Gesem, o Arábio, era talvez, diz aqui a história, governador da província persa da Arábia. Um pouco ao sul de Judá. E ele também pode ser que ele tenha sido chefe tribal, vivendo como nômade. Ou seja, então, o Sambalate, o Tobias e o Gesem, que eles eram unidos para desprezar o povo de Deus da época, né? Desprezaram eles e disseram, quem é vocês? Só que Neemias, essa é a diferença, gente. Quando você é confrontado pelo inimigo, seja na sua mente ou por alguém enviado por Satanás, você tem que estar com a palavra de Deus na cabeça. Neemias disse o seguinte, então lhes respondi e disse, o Deus dos céus é o que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Ele deu a resposta forte. Então essa é a parte que nós queremos deixar aqui, baseada em Neemias. Ele teve coragem. Né? E coragem, pastora, como a gente vai aprendendo cada dia, coragem não é uma ausência daquele medinho. Né? Tem um medinho que todo mundo tem, que é que você quer se proteger de alguma coisa. Você está andando na rua, de repente surge um barulho, você vê um negócio para você, você coloca a mão na cabeça, você tenta se proteger, é aquele medo instantâneo que você tenta fugir do negócio. Está acontecendo uma tragédia, você tenta cair fora. Tipo assim, né? Então você tem que se proteger. Mas a coragem não é uma ausência de um medo. Então, aqui o nosso querido Neemias, que nós estamos baseando essa história na vida dele, inclusive, né, o livro de Neemias, as palavras-chave é justamente sofrimento, oração, trabalho, choro, alegria, culto a Deus. Ou seja, é uma coisa tremenda. Então, projeto de vida tem tudo isso. Tem alegria, tem choro, tem celebração, tem tudo. Então, você tem que saber aproveitar cada fase da sua vida, que a sua vida se torne um projeto de vida bem sucedido. Então, Neemias tinha ali a compaixão, cooperação com outros, confiança em Deus e coragem. Então lembre-se,
como Neemias teve também os opositores. E permitindo Deus, pastor Eva, amanhã a pastora vai dar continuidade a isso aqui, essa palavra, amanhã, tá certo? Então não perca a palavra de amanhã também. E nós vamos dar prosseguimento aqui, essa semana, justamente baseado na história de Neemias, que foi um instrumento nas mãos de Deus, como você, prezado e prezado ouvinte, está ouvindo atentamente. Você que está anotando aí no seu caderno, na sua agenda, porque tem muitas pessoas, pastor Eva, estão dizendo, ó, comprei um caderno novo, uma agenda nova só para anotar o meu plano para 2021. Então a tua folha é o teu caderno. Ou se você quer anotar no seu computador, o importante é que você anote. Anote. Eu gosto de anotar palavras. Às vezes uma palavra que eu anoto ali, eu já lembro de um monte de coisa. Uma frase, né? Dicas, mas coloca no papel alguns planos. Lembrando que nós estamos trabalhando com essa diretriz. Deus, família, trabalho. Aqui nós estamos na área com Neemias. Trabalho. Deu muito trabalho, mas eles tiveram vitória porque Deus estava nesse negócio. Muito forte, muito tremendo esse Neemias. Ele tinha certeza do Deus, ele tinha certeza das suas convicções, ele sabia o que ele queria, ele sabia onde ele ia chegar e sabia que esses inimigos não tinham aliança com Deus. A minha pergunta é, você sabe o Deus que você serve? Você tem aliança com Deus? Se você tem aliança com Deus, você está protegido. Se você tem essa convicção aí, quem é você, por que você está nesse mundo, você tem que ter essa convicção. Você tem que fazer essa autorreflexão. Você tem que fazer essas perguntas para você mesmo. Você tem que fazer essas perguntas. Não, pastor, eu tenho convicção que Deus me colocou nessa situação porque não era meu irmão, não era minha tia, não era meu filho, era eu. Então eu tenho convicção. Se Deus colocou na minha mão esse problema e eu vou resolver, eu vou resolver. Então Deus colocou nas suas mãos, querido. Não adianta transferir responsabilidade. A responsabilidade é minha, eu tenho que assumir. Entendeu isso? Então, se você tem convicção, se você tem certeza, você tem coragem. Agora, se você não tem certeza, não tem convicção, você não tem coragem para enfrentar os desafios que vêm na sua vida, na nossa vida, diariamente. Segundo, você tem que ter aliança com Deus. E se tem alguém te afrontando, te confrontando, competindo com você, tendo ciúme de você, para começar, essa pessoa tem aliança com Deus? Meu filho, se ela não tem aliança com Deus, o projeto já está falido. Você não tem que brigar com essa pessoa. Ela tem que se converter, ela tem que ter aliança com Deus, tem que ser revestido do Espírito Santo. Se você tem aliança com Deus, você está revestido do Espírito Santo, as armaduras estão sobre você, a sua luta não é contra essa pessoa, é contra o inimigo que usa os fracos, os frágeis, aqueles que não têm aliança com Deus, para ofuscar a visão que Deus já tem para você e tirar a sua paz. Esse dia é um dia de unção, esse dia é um dia de paz, esse dia é um dia de vitória, esse dia é um dia que o sangue do Cordeiro está sobre a minha vida, porque eu tenho aliança com Deus, eu tenho coragem, porque é Deus que me chamou para esse grande propósito. E você tem essa confiança, aí você começa a alinhar os seus propósitos, você começa a alinhar os seus planos diante de Deus e você começa a ver o que é urgente, o que é prioridade, o que é importante. Ó, pastor, isso aqui não é urgente, não é prioridade, não é importante, deixa para amanhã. Ó, isso aqui é urgente, eu preciso resolver hoje. Você tem que ver o que é prioridade, querido. Saúde é prioridade, seus pais é prioridade, sua família é prioridade, Deus é prioridade. Coloca no papel, para que você não venha se enrolar nos embaraços dessa vida. Em nome de Jesus. Sim, ó Pai, nós pedimos uma bênção especial para aqueles que estão nos acompanhando, algumas dicas para o projeto de vida 2021. Abençoa aqueles que estão ouvindo pelo rádio, aqueles que podem ouvir pelo nosso canal no YouTube. Deus, nosso desejo é que eles cresçam, prosperem com a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ajuda a nós e a todos que estão nesta fé a colocar em prática os projetos que o Senhor já está desenvolvendo na vida dessa pessoa, ou quem sabe está numa fase que houve uma pausa, teve que dar uma parada obrigatória. Mas cremos que nesta manhã de unção e de milagres, haverá uma unção sobrenatural sobre este projeto, para que ele comece a se movimentar conforme Deus deseja. Conforme Deus, o Senhor Deus Todo-Poderoso, reservou para este casal, para esta família, para esta pessoa. Oramos no poderoso nome de Jesus. Que a graça que o Senhor deu a Neemias dê a nós e àqueles que estão
captando essa revelação desse projeto para 2021. Sim, ó Deus, nós cremos nesta oração, confirmamos ela e continuamos neste mover, nesta unção, nessa graça, que esse dia o Senhor venha trabalhar no nosso coração, na nossa mente, continuamos refletindo essa palavra, porque tem muita revelação nessa palavra, e essa palavra traz cura, milagres, coragem, disposição e alegria do Espírito Santo. E todos digam amém. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? Vai acontecer milagre, hoje aqui vai acontecer milagre, hoje aqui. Não importa a sua dor, o teu Deus é doutor. Vai acontecer milagre, vai acontecer milagre, hoje aqui. Vai acontecer milagre, hoje aqui. Não importa a sua dor, o teu Deus é todo. Vai acontecer Milagres, eita glória! Precisa de um milagre? O general é Cristo, ele entra em ação a seu favor. Aquele abraço, meus amados, e até amanhã, permitindo o nosso querido, amado Deus Jesus de Nazaré, aquele que vive eternamente. Aquele abraço! Tchau, tchau! milagre aqui, eu já posso ouvir. Jesus já vem ali.